Fala, meu amigo apostador, fala, minha amiga apostadora, tudo bem com vocês? Os campeonatos todos voltando, estamos ficando com muito serviço, muita coisa, ainda bem, estaduais voltando, é sempre legal, tá bem difícil esse começo, né, muito especulativo, mas é bom agora para a gente já começar a esquentar os motores para o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C e Série D. Então, vamos lá. Falar sobre as quartas de final do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense foi paralisado no dia 15 de março, como a maioria dos principais campeonatos do Brasil. E ele teve uma primeira fase toda disputada, né, 11 rodadas. 2 times já foram rebaixados, o PSTC e o União Beltrão. E 8 se classificaram para as quartas de final. Entre eles ali os principais clubes do estado, né, o Coritiba, Paraná e o Atlético Paranaense. Cascavel, Toledo e o Toledo ficaram assim de fora, né? Eles não se classificaram e nem caíram. Então vamos lá para a gente falar sobre os confrontos aí dessas quartas de final e as expectativas. No sábado nós vamos ter o Rio Branco e o Cascavel. O Rio Branco é aquele assunto que todo apostador adora, o time que foi, não é bom para eles, é claro, mas um time que foi desmantelado, que vai chegar assim com 14 jogadores. Ainda tem o teste de Covid, pode chegar sem ter os 11 jogadores para colocar em campo, e enfrentam o Cascavel, o FC Cascavel, que foi a principal surpresa assim, entre os menores, o segundo colocado, nas quartas de final aí do Campeonato Paranaense. Então, o que nós sabemos aqui do Rio Branco, né? Já foi noticiado em praticamente todos os portais de notícia, em todos os principais portais de notícia. O Rio Branco ele não vai utilizar o estádio dele, que é a Estradinha ali em Paranaguá, e ele teve que ir até Ponta Grossa, no Germano Kruger, que é o estádio do Operário. Então, além disso, ele perdeu o técnico tcheco, jogador do Paraná, do Coritiba, passou pelo Santos, teve uma boa passagem pelo Grêmio também, né, um jogador bem conhecido. Está iniciando a carreira de técnico, já tinha treinado o Coritiba como interino em algumas ocasiões e fez um trabalho bom. Levou o Rio Branco para as oitavas de final, né, para as quartas de final, mas ele acabou sendo dispensado pela grave crise financeira. Como o Rio Branco não disputa a Série D nesse ano, ele não conseguia manter os jogadores, então ele perdeu 16 atletas, né? Sobraram 14. Só que qual o problema disso? Com 14 ali, caso tenha alguma contusão nessa preparação, o time pode ficar praticamente com 11 ali para atuar durante os 90 minutos. Além disso, tem o problema dos novos testes de Covid. Caso o time tenha algum teste positivo, já vai desfalcado. E aí, às vezes, não tem nem os 11 para colocar em campo e provavelmente tente adiar. Como a Federação Paranaense parou todas as inscrições em março, o Rio Branco não teve muito o que fazer aí. Então ele chega bem fragilizado. Ele vai ser treinado pelo Amaury Kinevitz, que é um coordenador do clube, e vai assumir ali esse rojão, diríamos, né? Mas serão provavelmente os 2 jogos, né? Ele vem como underdog total nesse torneio e vai tentar ali. Ele nem treinando, segundo ele, o time está muito com medo de contusão para atrapalhar para o jogo. O UFC Cascavel, ele já disputa a Série D em setembro, então ele manteve ali o técnico Marcelo Caranhato e tem praticamente todo o time que já estava ali, que foi segundo colocado. Perdeu apenas 3 peças. Então aqui a gente tem um claro favoritismo do UFC Cascavel. Porém, a gente tem um exemplo do Campeonato Cearense, que o Atlético Cearense era bem favorito contra o Pacajus, e aconteceu o que aconteceu ali. Então é bom ficar de olho, mas até pelo nível técnico aqui de diferença, pela continuação da temporada do Cascavel, que vai ter que disputar a Série D, favoritismo do Cascavel nos confrontos. É provável que o primeiro confronto aconteça agora aqui no sábado, já está marcado, e é provável que no meio de semana, já no dia 22, a gente tenha o jogo de volta. E aí, se Cascavel estiver liberado, será em Cascavel, senão, provável que aconteça novamente em Ponta Grossa. Aí tudo depende da liberação da cidade. O outro jogo aqui deste sábado é Cianorte e Operário.
São dois bons times, fizeram duas boas campanhas, mas o Cianorte, ele é um time bem conhecido, né? Principalmente para mim, que o corintiano tem aquela lembrança de 2005 lá, aquele 3-0 do Cianorte, depois o 5-1 aqui, 3 gols do Tevez, mas vamos para o Cianorte, ele perdeu muitos jogadores, com a paralisação, foram 11 jogadores que saíram, né? Até por reformulação, como o Cianorte já não tem mais nada para disputar em 2020, o time só restou ali para fazer esse final assim, de Campeonato Paranaense. Ele é treinado pelo João Bursi, né? Quem acompanha o futebol de base lembra do João Bursi com o trabalho dele no Vitória e também no Palmeiras. Ele é um treinador assim, com um bom trabalho na base. Então ele vai ter um elenco com 19 atletas, tá melhor que o Rio Branco, mas enfrenta alguns problemas. E pega um time que é mais organizado, né? O Operário é um time que está na Série B, já vem há alguns anos na Série B, está entrando ali como a terceira força, né? Já rivaliza com o Paraná, como a terceira força do estado, já passa o Londrina, até no momento, né? Pelo momento dos clubes, e vem assim com o Gerson Guzmão, que segue um trabalho já há bastante tempo no time, né? E vai tentar surpreender aí para tentar pelo menos chegar na final. Acredito que o Operário ali deva passar nesse daí, é favorito, para chegar nessa semifinal. O Fantasma aí foi eliminado da Copa do Brasil pelo América, né? Um rival da Série B, e tem a Série B logo no começo do mês de agosto aí para disputar. Agora para o domingo, né? Domingo a gente tem o Paratiba, né? Clássico ali, Paraná e Curitiba, mas os rivais estão aqui bem momentos bem opostos, né? O Paraná segue a sua crise financeira, uma crise financeira que parece não ter fim lá na Vila Capanema, e além disso não vai poder mandar o jogo lá no Dorival de Brito, né? Ele vai ter que jogar também em Ponta Grossa no Germano Gruger. O Alan Al segue como treinador do time, é um bom técnico, gosto dele, é um técnico com bons trabalhos no futebol paranaense, sobretudo. Ele passou aqui na Portuguesa, fez um trabalho razoável, mas é um treinador com mais cara ali do futebol paranaense, e acho que um dos grandes momentos da temporada, assim, para os apostadores, foi aquela virada do Paraná contra o Bahia de Feira na Copa do Brasil. O time perdia até o final ali, pouco mais dos 40 minutos por 2-0, em 3 lances virou o jogo, foi sensacional, né? Teve até pessoa que pegou acima de 100 ali, foi bem interessante esse jogo. Ele está ainda na Copa do Brasil, ganhou financeiramente, teve esse respiro, né, com isso, perdeu a primeira partida para o Botafogo por 1-0 no Newton Santos, e agora vai ter o jogo de volta também na Copa do Brasil. O destaque assim, do Paraná é a defesa, o time só tomou 8 gols, né? Então é um time muito forte defensivamente, manteve a base, né? Teve alguns reforços, mas não puderam inscrever, mas está de olho ali na Série B, então o Paraná tenta surpreender. O Coritiba, ele subiu ano passado, né? Depois de entre altos e baixos ali naquela Série B, o Jorginho conseguiu levar o time para a Série A, e depois deixou o clube e chegou o Eduardo Barroca. O Eduardo Barroca é um treinador que eu gosto, tem um bom trabalho, sobretudo na base, né, do Botafogo. Depois ele foi para o Corinthians, ele organizou o Corinthians de um modo muito diferente do Osmar Loss, ou da base, né, estou falando sobre o time da base, que era um treinador que visava os títulos, né, na base, quando era muito forte, mas faltavam algumas coisas táticas, assim, e com o Eduardo Barroca, o time que estava com o Coelho na época, né, foi o Osmar Loss, depois veio o Coelho, não estava jogando bem. O Coelho voltou depois, voltou melhor. Mas na primeira saída dele da base do Corinthians, o Eduardo Barroca ajudou e ajustou muito o time, né? Então ele é um bom treinador, faz um bom trabalho até aqui. Só que na Copa do Brasil, o Coxa deu vexame, né? Ele foi eliminado pelo Manaus logo na primeira fase. Perdeu por 1-0 lá em Manaus e foi eliminado da Copa do Brasil. Mais um vexame do time no torneio. E como ele está de olho na Série A, ele precisa montar um time mais encorpado. Então ele tem alguns jogadores, renovou com a maioria, manteve praticamente todos os jogadores. Tem o Giovanni Augusto, que era do Corinthians, Atlético Mineiro, tá dando conta do recado no time. O Rafael Lima, zagueiro que passou pela Chapecoense. Tem o Sassá, né? O Sassá foi bem no Botafogo, depois teve bons momentos no Cruzeiro. Chegou ao clube entre idas e vindas, entre polêmicas ali, tá jogando bem.
fez 3 gols no estadual ainda. Tem o veterano Rafinha e tem o Muralha, né? O Muralha, ao contrário daquela época do Flamengo, onde ele era muito questionado, ele é um jogador com moral ali no elenco do Coritiba, desbancou até o Wilson, que é ídolo, né? Então, o Coxa, se o Paraná tem a melhor defesa, o Coxa foi o melhor ataque. Então aí o favoritismo também é do Coritiba. E fechando essas quartas de final, nós temos o Londrina enfrentando o Atlético Paranaense. Londrina também não vai poder mandar seu jogo em casa, no Estádio do Café, a prefeitura não liberou, e ele vai ter que ir para Cornélio Procópio, no Birajara de Medeiros, né? Vai jogar lá, segue com o Alemão era um auxiliar, substituiu o Roberto, agora me fugiu o nome, Roberto alguma coisa, que treinava, Roberto Fonseca, que treinava o Novo Horizontino. Ele substituiu ele o ano passado, fez um trabalho razoável ali, depois teve aquele problema com o Dagoberto até pediu para deixar, né? Não foi diretamente ali, mas o Dagoberto vivia confusão e decidiu encerrar até a carreira ali, e o time acabou caindo para a Série C depois, entre trocas de técnico, muita bagunça do Leque, sobretudo pelo dirigente, várias coisas, né? E nesse ano o Leque fazia uma campanha razoável. Foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil pelo 15, e assim, o grande problema do time, além de uma reformulação, perdeu muitos atletas, ainda que tenha sido 2 ou 3 só titulares, o time só voltou aos treinos presenciais no último dia 15, então ele tem 4 dias praticamente de preparação para um jogo contra o Atlético Paranaense, que é um dos principais times do Brasil, né? Hoje o CAP é um dos grandes aqui do Brasil, luta sempre por títulos, por vaga na Copa do Libertadores. E o CAP, como ele vem? Sabemos, historicamente, já o CAP ele é o primeiro time assim que deixou o estadual de lado, foi disputar com o time sub-23, e com isso ele dava rodagem, até descobriu o Thiago Nunes e boas peças desse elenco que fez sucesso na Copa Sul-Americana em 2018 e na Copa do Brasil 2019, os 2 grandes títulos aí dos últimos anos do CAP, os 2 grandes títulos, vieram muitos assim desse time aspirante. Mas com a paralisação, problemas financeiros, incerteza do calendário, o Atlético dissolveu, né? Mandou praticamente todo mundo embora e vai com os titulares. O Atlético é o atual bicampeão, chega muito forte ali, é treinado pelo Dorival Júnior. Não começou, teve altos e baixos ali naquele começo de trabalho, ainda no começo ele teve poucos jogos, teve a Supercopa do Brasil, utilizou em um ou outro jogo do estadual o time titular, e começou ali a Copa Libertadores. Tem nomes ali, tem o Marquinhos Gabriel, o Nicão, o Léo Cittadini, são jogadores conhecidos. O Walter, que voltou agora para o clube, não está inscrito, não pôde ser inscrito. O Felipe também Aguilar, que era o zagueiro do Santos, também não pode ser inscrito. Então o CAP chega ali forte, provável ali, devemos ter novamente um Atletiba aí na final, se tudo correr como os normais, como normal. Eles não se cruzam na semifinal, né? Não tem um cruzamento entre eles. O CAP, para mim, é o favorito, assim, pelo elenco que ele tem, mas falta, assim, para ver o trabalho, como o Dorival vai conseguir levar esse trabalho. A única baixa, assim, grande do CAP foi o Robson Bambu. O Robson Bambu deixou o clube para ir para o futebol francês, se eu não me engano, foi para o Nice. E o Atlético vendeu muito bem seus jogadores. Vendeu o Renan Lodge ano passado, vendeu o Bruno Guimarães e agora vendeu o Robson Bambu. Então ele tem muito dinheiro em caixa, só que o Atlético teve uma punição da FIFA pelo caso Rony, lá com o Palmeiras. E o Palmeiras não tem a ver, né? Foi uma crise ali da parte do Japão, que teve o Rony saiu do Japão, e aí o Atlético acabou sendo punido com 2 janelas sem transferências. Então, o que acontece aí? O Atlético, para o brasileiro, ele já pode ter problemas que não vai conseguir contratar, mesmo com dinheiro em caixa. Então vai ter que usar assim, a criatividade do Dorival. Gosto do trabalho do Dorival, mas eu acho que ele vai precisar de tempo ali para encaixar esse Atlético. Perdeu muitas peças importantes. Mas dentro do Campeonato Paranaense, o Atlético é bem favorito contra o Londrina. Atuando com os titulares, quase certo assim, que nós teremos um Atlético e Coritiba na final.
que pode ter aí é uma surpresa, o Cascavel conseguir manter o nível, o Operário, mas é difícil aí. Provavelmente teremos aí um Atletiba na final. E aí, meu amigo, o Atlético vai querer devolver aqueles 4-0 da última rodada. Ele atuou com os aspirantes, mas tomou um 4-0, nunca é bom lembrar, né? No Couto Pereira. Então são esses jogos do final de semana. A gente vai voltar assim com mais uma análise depois, após os jogos, para falar aí do que a gente achou aí desse retorno do futebol paranaense. Provavelmente os jogos de volta estão marcados para quarta e quinta-feira, não foram homologados ainda na Federação Paranaense, então a gente não tem a certeza, até pela definição dos lugares. O Atlético e o Coritiba querem jogar em Curitiba, e aí depende da prefeitura, ela já não liberou o jogo do Paraná, o Paraná já bateu o pé com o Coritiba, que quer o jogo no mesmo local, ou em outro fora do Couto Pereira, até para ter um equilíbrio. Ainda que não tenha torcedores, né? Nós não teremos torcedores. E lembrando, nessa fase de quartas de final, não tem diferença assim, de melhor campanha. Caso de 2 resultados iguais ou empatar em pontos no saldo, nós teremos a decisão por pênaltis, tanto nas quartas, semi ou final, beleza? Então fica aí, essa é a minha breve análise, um breve retorno assim, sobre as quartas de final. Deixa seu like, deixa seu comentário se você tem mais informações. Como eu disse aqui, apostador troca informações. Eu não sei tudo, compartilho com vocês o que eu penso aqui e possíveis apostas que eu vou fazer, e a gente vai trocando ideia e até melhora o conhecimento de todos aqui sobre as apostas, né? Não é só análise do time, é análise para as apostas isso aqui, beleza? Então curte aí, deixa seu like, compartilha com seu amigo e bora aí, beleza? Um abraço, pessoal, bom final de semana aí para vocês.